Oi pessoal, nós vamos nessa semana começar com um novo assunto para as nossas instrumentações para o ensino de física. Nós vamos começar a falar sobre a termometria. Então aqui eu vou deixar claro como é que nós vamos abordar essa semana. Quais são as habilidades a serem desenvolvidas? A gente vai ter que identificar a existência de grandezas termométricas, ou seja, grandezas que variam proporcionalmente com a temperatura. Reconhecer a necessidade de calibração ou graduação de um termômetro para o registro de valor de temperatura em uma escala. E representar um gráfico cartesiano, a variação de temperatura de determinada escala em função de uma outra escala termométrica qualquer. Então, isso aqui são as habilidades que são os objetivos do nosso experimento. Então, para que a gente estuda termometria? A termometria ela está presente no nosso dia a dia, de modo que ela é utilizado em grandes variedades do nosso cotidiano. E muitas vezes a temática abordada em sala de aula, ela foge desse contexto do cotidiano, porque geralmente a gente só coloca umas equações e o aluno tem que responder baseado nas equações. E ele não consegue compreender o fenômeno em si da termometria, ele não consegue compreender como é realmente o funcionamento, ele só decora fórmulas. Então é importante que o professor ele trabalhe experimentos para que o aluno possa entender melhor como funciona a parte de termometria. Falando um pouquinho rapidinho sobre a história, porque essa parte histórica vai ser interessante para ser discutida no experimento. O primeiro termômetro não foi de Galileu. Galileu ele fez um termoscópio, mais ou menos em 1602, se eu não me engano, que ele observou que a variação da temperatura num bulbo aqui, contendo ar, ele vai empurrar um certo líquido. Não é considerado um termômetro porque ele não trabalhou com escalas. Ele só verificou essas propriedades de um instrumento que pode ser utilizado para medir temperatura. Quem criou o primeiro termômetro é conhecido como Fernando II, o Duque de Toscana. E aí, ele, em vez de usar um bulbo em cima, ele usou o bulbo embaixo. E ele utilizou-se do termoscópio do Galileu para compreender melhor. Além de que ele verificou que certos líquidos dilatam mais do que outros. E facilitava na medição, que no caso ele deixou de usar água e começou a usar o álcool. Na sala de aula, geralmente esse assunto é visto apenas como uma função matemática, geralmente trabalhada em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E o aluno ele não compreende por que certos líquidos dilatam, que é na parte de dilatação volumétrica, que geralmente é abordado depois do assunto de termometria. Mas aqui você já pode abordar alguns conceitos da dilatação, não colocando as fórmulas, mas colocando a explicação da dilatação dos líquidos. E entender que essa dilatação pode ocorrer tanto no líquido quanto no gás. Existem no mercado diferentes tipos de termômetros. Os mais comuns são os termômetros digitais. Aqui nós vamos trabalhar com o termômetro utilizando líquidos, porque fica mais fácil para o aluno entender como funciona a questão do termômetro. Mas é interessante que você aborde também, pelo menos superficialmente, como é o termômetro eletrônico, que é o mais comum de ser utilizado no dia de hoje. Então, qual é a proposta experimental? Bem, pessoal, devido à nossa quarentena, que a gente não pode estar utilizando os materiais do laboratório, nós vamos produzir um termômetro de baixo custo. Esse termômetro de baixo custo já é bem conhecido, tem vários livros, também tem sites explicando o passo a passo. Só que aí eu quero que vocês produzam um material didático, ou seja, a gente vai ter que montar um passo a passo e no final o aluno vai ter que ter um questionamento para saber se ele compreendeu ou não a atividade. Então, basicamente, é um vidro ou uma garrafa PET contendo ar e um líquido e um canudo. E aí a gente vai poder ver a variação da temperatura utilizando esse termômetro caseiro, certo? Tem muitos vídeos na internet explicando, mas eu quero que você fique atento que você tem que dar um olhar físico no experimento. Ou seja, você tem que colocar a física para ser compreendida e não apenas fazer por fazer
a prática experimental. Então, nós vamos dividir a atividade de duas maneiras. Primeiro vai ter a parte da criação, da preparação da atividade experimental. Essa atividade experimental vai ser escrita. Então, o público é destinado para o ensino médio. Tem um modelo que eu vou deixar em anexo no Classroom. E deve conter no final perguntas discursivas para o debate do experimento. Essas perguntas não devem ser respondidas por vocês. A atividade hidrostática eu pedi, dessa aqui não é necessário, ok? Então você não vai responder. Aqui é um material destinado para professores, para o professor utilizar isso nas suas aulas de física, quando estiver trabalhando a parte de termometria. Então, o objetivo é a criação do experimento e não a realização do experimento nessa primeira parte, tá certo? E essa atividade vai valer 5 pontos e pode ser feita em dupla. A segunda parte da atividade também deve ser feita essa semana e pode ser feita em dupla. É o desenvolvimento do vídeo explicativo do experimento. Ou seja, você vai pegar aquele seu relatório experimental que você escreveu, vai fazer um vídeo explicativo. Essa aqui é como se fosse um experimento demonstrativo para o aluno, diferente da abordagem da primeira atividade, que é o aluno que irá fazer. Aqui você vai demonstrar para o aluno o fenômeno explicando a física envolvida. Também pode ser feita em dupla. Mas lembrando, o vídeo pode ser em dupla, mas a gravação não deve ser feita em dupla, devido ao isolamento. Então cada um vai fazer a sua parte. Então um pode gravar, outro pode editar, pode comentar o roteiro experimental, etc. Certo? Também pode ser feito de maneira individual. Os materiais são de baixo custo, então você vai conseguir facilmente achar esses materiais. Vocês podem inclusive inovar. Algumas atividades eles colocam como líquidos, água somente. Você pode variar como água e álcool, por exemplo. Tá bom? E do mais, vou fazer uma reunião para tirar todas as dúvidas de vocês. Bons estudos!